meninas. Este é o meu depoimento sobre como foi para mim participar do programa Sou Mulher. E quando eu vi o programa, eu achei que ele poderia me ajudar muito numa fase que eu estava passando na minha vida, e ainda estou, porque tem bastante repercussão, que é a doença e morte da minha mãe. A minha mãe teve câncer de cérebro, uma doença que foi diagnosticada 2 anos atrás, e a gente sabia que era incurável. E quando foi se aproximando mais para o final da doença, e eu, claro, fui me preparando durante esses 2 anos, mas mais para o final, que é uma parte bem difícil, surgiu a oportunidade do programa. E quando eu vi a Lari falando do que se tratava, eu achei que podia me ajudar a ter ferramentas melhores de autoconhecimento, e que me ajudassem a lidar, né? Que eu estivesse mais íntegra, mais forte, para poder lidar com esse momento mesmo, que é bem difícil. E coincidiu que o começo do programa foi na fase mais complicada da doença da minha mãe, e o final do programa foi muito próximo do falecimento da minha mãe, que foi no dia 3 de fevereiro. Logo que eu entrei no programa, eu fiz um depoimento sobre isso, falando que essa era a minha intenção, e fiz mais um outro depoimento que eu falei nesse assunto, que foi quando a gente fez o exercício da linhagem materna. E foi um exercício que me emocionou bastante, porque tinha muito a ver com esse momento e me fez refletir sobre a minha relação com a minha mãe com a mãe dela, a minha relação com a minha filha. Foi um exercício muito especial. E quando eu compartilhei no grupo, eu recebi um carinho bem grande de várias mulheres que colocaram ali sua opinião, que me ajudaram com uma palavra de conforto. Foi muito, muito válido ter feito essa partilha também. Sobre o programa, ele me ajudou em várias coisas. O módulo da CNV foi fundamental para várias coisas que a gente teve que passar. Porque sou eu e mais 2 irmãs, né? Minha mãe e meu pai eram separados, meu pai casado de novo. Então fomos nós 3 que ficamos para dar esse suporte para minha mãe. E é um período em que tudo está à flor da pele, as pessoas estão sofrendo, e ao mesmo tempo a gente tem muitas decisões importantes para tomar, né? Tem problemas financeiros que a gente tem que lidar, a gente tem que saber dividir entre a gente as responsabilidades, porque minha mãe foi ficando dependente, mas pro final da doença, né? É um câncer que vai afetando, né, o cérebro, então ele vai afetando os movimentos do corpo, a fala, comer, enfim, mas pro final é realmente tudo. Então tinham várias coisas que a gente tinha que resolver. E a CNV foi muito importante nesse processo, sabe? Porque me ajudou a ter ferramentas para poder chegar nas minhas irmãs e falar de assuntos muito difíceis. Um dos assuntos que eu lembro que eu usei a CNV foi para conversar com a minha irmã mais nova sobre o que a gente faria quando a mãe morresse. E a gente decidiu pela cremação. E foi uma conversa muito difícil. É duro falar disso. É duro se aproximar e ter que abordar isso, né, com alguém. Então, e N questões, né, transformar as conversas em algo de verdade produtivo, apesar da dor, apesar das diferenças, né, que também aparecem nessa hora, porque todas as feridas familiares vêm à tona. Tudo está transbordando, é uma erupção de coisas. Então, a gente precisa mesmo se fortalecer, senão nem dá conta de passar pelo processo bem forte, né? Depois veio o módulo que foi conduzido pela Marcela e foi muito, muito lindo. Porque me conectar com o sagrado, o meu lado Perséfone, deixar a intuição ainda mais aflorada, que eu acho que eu já tenho, me ajudou a dar o caráter que eu queria para a despedida da minha mãe. Me ajudou, por exemplo, a trabalhar em mim o final, porque eu queria estar perto da minha mãe no momento final. E fui eu que fiquei no hospital, a pedido meu, né, entre as filhas, eu quis ficar e eu precisei me preparar para isso. E esse final foi muito conectado com o sagrado, com essas questões da minha linhagem. Eu preparei um ambiente, ela ficou internada de terça a sexta,
que foi quando ela faleceu, e eu me mantive ali com ela e resolvi, desliguei a TV, não fiquei em redes sociais, fiquei realmente conectada naquele momento ali que eu estava vivendo. Ela, apesar de inconsciente, que ela já não reagia, mas eu acho que era importante que ela recebesse isso e que fosse com muito respeito, com muito amor todo esse processo. Eu sinto que foi como uma travessia que eu realmente estava do lado dela. Vamos atravessar essa juntos. E foi como se eu chegasse até uma porta e entregasse ela ali, né? E no momento final, quando a minha mãe parou de respirar, foi o que eu fiz. Entreguei minha mãe para Deus e me conectei com esse lado mesmo, o lado do além, o lado do sagrado, né? Que todos nós vamos ter que passar a travessia um dia, né? A passagem. E eu queria estar ali. E esses exercícios me ajudaram a aflorar mais em mim, despertar mais em mim, me deixar mais consciente dessa parte intuitiva, dessa parte espiritual. Foi muito importante mesmo. Teve um módulo que a gente trabalhou as sombras, que foi ótimo. Eu, além de ter as questões com a minha mãe, com as minhas irmãs, tem meu marido, tem meus filhos. E como que eu posso estar o mais íntegra possível, né? Sem despejar meus conflitos, minhas questões, da minha sombra nesse momento que está tudo transbordando. É um momento que, como essa lava-bola que você fica pondo para baixo, vem à tona, né? Todas. Então, ter consciência disso e me observar, eu acho que me ajudou também, né? A estar mais firme. O módulo sobre vulnerabilidade, quando eu vi a Lari falando sobre a questão da morte do cachorrinho dela e da família, né? Isso, eu acho que é isso na potência de que é uma mãe, um pai, né? No caso meu, minha mãe, mas uma pessoa que se ama, que também, né, na doença da minha mãe, vai definhando, né? Vai se encaminhando para a morte e como que você faz as conexões reais com as pessoas que estão em volta de você e com ela, né? Não foi fácil, mas teve pelo menos um momento em que eu me mostrei bastante vulnerável. E ela também. Porque a gente geralmente queria ficar forte, né? A gente não quer trazer mais sofrimento para quem já está sofrendo. Mas um dos momentos mais fortes que eu tive com a minha mãe foi quando nem eu fiquei segurando, nem ela. E é até difícil falar. Então eu acho assim que me acompanhou em tudo isso, o programa. Me ajudou a estar mais preparada para viver esse final. Agora eu estou numa etapa diferente, que eu também estou trabalhando, né, o luto, vem uma fase nova, que tem também outros desafios, o desafio da ausência, né, da figura feminina mais forte da minha vida, né, que era minha companheira, minha confidente, minha melhor amiga. Então, vários desafios ainda. Eu acho que eu preciso trabalhar em mim, além da ausência dessa figura forte, feridas que eu tenho, principalmente com o masculino. Então, é uma jornada que não acaba nunca, né? A gente está aqui para aprender. E foi muito boa a decisão de participar. Foi uma decisão muito acertada. Às vezes eu achei que não ia ter tempo para fazer os conteúdos. Eu até não participei tanto da comunidade como eu gostaria, mas eu sempre acompanhei e fiz várias reflexões. E esses momentos que eu tinha, que eu me forçava a refletir, né, foram as pausas necessárias, sabe, para viver esse processo da forma mais íntegra que eu pudesse, mais verdadeira que eu pudesse. Então, eu quero agradecer a todas vocês que deram uma palavra bacana e a todas as facilitadoras do programa. Sou muito grata a todas vocês. Um grande beijo para vocês.